chegando aqui para mais uma aula de Biologia. Eu, professora Otávio, juntinho com vocês. E essa é a nossa aula 14.1, tá bom? Então vem correndo, pega o seu material e vamos começando. A gente vai dar continuidade, então, sobre as substâncias orgânicas, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar de uma em específico. Mas na nossa aula de hoje já está começando, gente. Tá certo que está um pouquinho atrasado, né? Mas tudo bem. Nós já estamos começando com os nossos estudantes participando das nossas aulas. Porque a gente manda um beijo para cá, para lá, porque é do menino para todo lado nesse nosso estado de Rondônia, né? E aí, na aula de hoje, juntinho comigo, a gente vai ter a turminha da professora Maria. Vamos lá conhecer, então? Olha lá, gente, joga no quadro, diretor. Pode me botar aqui, diretor, quer ficar junto com essa galera. Oxi, com certeza, cadê eu? Joga, me joga. Não joga? Então tá bom. Vamos lá, gente, a gente tem aqui os estudantes da escola Eurípides Lopes Pedroso, tá? Ela, infelizmente, não colocou o município. E aí a gente tá aqui com a turminha da professora Maria de Andrade, tudo bem? Galera aí despojada, chegando ou estão saindo, mas acredito que estão chegando para assistir a aula aí juntinho, né? Conosco, tudo bem? Galera, muito bom aqui. Agora coloca eu aqui junto com meus queridíssimos. Os nossos estudantes aí da professora Maria estão aí ligadinhos na aula de hoje, ó. Beijo grande para cada um de vocês e qualquer dúvida, manda para cá que a gente vai atender prontamente, tudo bem? E aí a gente já lembra também, professores presenciais, das nossas atividades extra-classe, tá bom? Às vezes você tem um pouquinho mais de trabalho numa determinada extra-classe, então dá uma olhada no material, conversa com os meninos como é que é a atividade, para que vocês possam começar já a ir pensando e trabalhando, verificando a melhor forma possível para desenvolver essa atividade, tudo bem? A gente também está aguardando. E podem ficar tranquilo, tem professores já mandando pra gente lá os prints, né, das atividades. Você pensava que você ficava só respondendo lá, a professora dava o visto lá e ficava em off? É nada, menino. Tem professor colocando lá no grupo. É isso mesmo. E aí a gente fica muito feliz que vocês estão acompanhando todo o material. Muito legal. Ponto para vocês. Vamos seguindo, então? Essa é a nossa aula 14.1. Nós vamos falar, então, sobre os componentes orgânicos da célula, carboidratos. Tudo bem? Na aula de hoje, como vocês estão vendo, a gente vai dar ênfase, tá? Para essa substância orgânica ou esse componente orgânico. E aí a gente entende que quando a gente fala de carboidratos, nós, seres humanos, né? Hoje a gente está numa vibe muito grande de atividades físicas, exercícios físicos. Nós temos ali com a prof. Iris o Movimente-se, né? O projeto ali, Movimente. Não pode ficar parado. Tem que estar se movimentando. Por que isso? Para que o teu organismo consiga ter um gasto energético satisfatório com aquela condição de alimento que você ingere durante o seu dia. Tá bom? Existem situações que nós nos alimentamos, vou dizer assim, nós nos alimentamos mal. Mas em que sentido, professor, esse mal? No sentido de que você ingere muitas coisas que não te nutrem e sim vão tornar-se um acúmulo no seu organismo. E aí, esse acúmulo é bom? Porque é sempre bom ter uma reserva. A gente vai ver isso na aula de hoje. Porém, se você armazenar demais e não gastar, não consumir, o que vai acontecer? A gente ganha peso. E aí podem vir algumas consequências disso, tá bom? A gente está falando na aula de hoje sobre carboidratos. Porém, a gente vai ver ainda os lipídios, né? E vários outros proteínas, várias outras substâncias orgânicas que fazem parte do nosso organismo e que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para a manutenção de toda a atividade que nós executamos ao longo do nosso dia. Mas o que é importante, prof? Eu estar
estudando ou entendendo e compreendendo sobre os carboidratos na aula de hoje. Então, eu te convido para ficar bem ligadinho nessa aula. Tudo bem? Então, vamos lá? Abre para mim, diretor! Aí, substâncias orgânicas, carboidratos, carboidratos, carboidratos. O que são esses carboidratos, prof? Gente, eles são... a gente precisa entender que, como a gente iniciou aqui, atividades físicas, né, como caminhada, uma corrida ao ar livre, zero de poluição, ou mínimo de poluição, nós agradecemos, né? Mas, enfim... elas são muito importantes para as nossas atividades musculares, porque são justamente o sistema esquelético, juntamente com o sistema muscular e nervoso, nos condicionam, nos permitem esses movimentos, como uma corrida, uma caminhada, uma pedalada, nadar, né? Subir numa árvore, se balançar num balanço, tudo isso é uma atividade. Varrer a casa, varrer aquela área que ao redor de todas a casa, né? Tem área que é assim, rodeia a casa toda. Imagina, lavar tudo isso, né? Tudo isso vai fazer parte de um movimento que então esses sistemas vão estar colaborando, mas para isso... Para todos esses sistemas funcionarem, eu preciso de quê? Energia, tá bom? E esse trabalho a gente entende e compreende dentro da biologia como uma fonte energética, tá bom? E essa fonte energética, ela vai liberar, né, essa energia a partir da oxidação das moléculas de um tipo de carboidrato. E o principal deles, a glicose, tá bom? Então, glicose. Professora, eu já ouvi falar essa palavrinha, com certeza. Lá no ensino fundamental você viu. Quando a gente fala aqui de glicose, ó, nós estamos falando de um grupo de organismos que produzem ele. Produzem essa molécula orgânica, que são os seres autotróficos. Muito bem. Então, os seres clorofilados, que contêm dentro dos seus cloroplastos a clorofila, vão realizar o processo fotossintético, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Que alimento é esse? A glicose. E ela vai entrar no nosso organismo, nos seres heterotróficos que nós somos, através da ingestão desses alimentos. E aí, quando nós ingerimos esse alimento, ele será metabolizado. E aí, dentro das nossas células, para que chegue lá no interior das nossas células, lembra que tem um sistema digestório, mas vocês vão ver isso mais lá para frente, tá bom? Então, eles são degradados e aí essas partículas vão ficar ali e vão adentrar nas nossas células para realizar o processo de respiração celular, justamente. E aí sim você vai ter um ganho de energia para 38 ATPs, né? Vocês vão ver isso também mais tarde. 38 moléculas de ATP, adenosina trifosfato, que dá uma descarga de energia para que a gente consiga realizar todas as nossas funções vitais. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Os principais fornecedores de energia, então, do nosso corpo, né? São os carboidratos. E aí a gente vai ver que existe uma classificação para fins de estudo e compreensão desses carboidratos, tá? Esses carboidratos, né, esses compostos orgânicos, são também chamados de glicídios, ok? Fundamentalmente compostos de quê? Marca aí no seu caderninho, tá bom? Deixa eu usar o meu marca-texto que eu amo, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente fala assim de substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas são aquelas que compreendem a estrutura química, né? Eles vão ter átomos de carbono, de hidrogênio e também oxigênio. E aí, no caso aliás, vai ter a molécula de carbono e hidrogênio, tá? Moléculas orgânicas. Aí, nos carboidratos, a gente também vai ter os oxigênios. E a gente vai ter que observar a quantidade de átomos de carbono que vão estar, então, diferenciando, fazendo uma classificação específica para esses carboidratos, tá bom? Então, essa classificação, ela vai depender do tamanho da molécula, né? E também da quantidade desses carbonos. Olha lá, então. Nós temos 3 classificações em relação ao tamanho. Tá bom? Preste atenção.
Em relação ao tamanho, eles podem ser classificados como monossacarídeos, oligosacarídeos e também podem ser chamados de polissacarídeos. O mono, eu acho que você consegue identificar facilmente, né? Oligo um pouco mais e poli vários. Então a gente vai observar isso. Então, em um grupo de carboidratos eu vou ter um tipo só de sacarídeos. Em um outro grupo eu vou ter mais de 2 e num terceiro grupo eu vou ter mais de 3 sacarídeos, tá bom? Então, por isso você tem essa nomenclatura, essa classificação. Tudo bem? Em relação aos monossacarídeos, são carboidratos mais simples e a sua estrutura ou sua fórmula molecular é CH2O e o N, onde N é no mínimo 3 o que, professora? Quantidades de carbonos, tá? E no máximo 8. Tudo bem? São os verdadeiros açúcares, solúveis em água e de modo geral, não está dizendo que é todos, de modo geral, ou a grande maioria, tem o sabor adocicado. E você vai ver ao longo das aulas que normalmente a gente fala assim, carboidrato é tudo açúcar, né? Sempre vai ser doce. Não, tem carboidratos dentro daquelas 3 classificações, mono, oligo e poli, que vão ser um grupo à parte, sem sabor adocicado. Tudo bem? Então fica antenado aí. Os de menor número de átomos de carbono são chamados de trioses, contém 3 átomos de carbono. Os biologicamente mais conhecidos são os formados por 5 átomos de carbono. Aí nós temos chamados de pentose, por isso 5 átomos de carbono, penta. E 6 átomos de carbono, hexoses, tá bom? Vamos conhecer quais são esses carboidratos com 5 átomos de carbono ou 6 átomos de carbono? Então, olha só. Dentro do grupo de monossacarídeos, em relação aos 5 átomos de carbono, eu vou ter, olha aqui, 2 moléculas muito importantes para o nosso corpo, que são os nossos ácidos nucleicos. Olha que legal. Então, nos nossos ácidos nucleicos, você lembra o DNA e o RNA? Lembram, né? DNA é aquele que contém os nossos genes que vão determinar as nossas características. E aí a gente tem o RNA, de onde nós vamos, então, produzir a fita de proteínas, né? Isso tudo num processo aí descrito que a gente vai ver mais tarde também, tá bom? Então, aqui, conhecendo esse RNA e esse DNA, como a gente está falando de carboidratos do tipo monossacarídeos, nós temos aí a ribose. Ribose com 5 carbonos, 10 de hidrogênio e 5 de oxigênio. E o desoxirribose, 5, porque é uma pentose de carbono, 10 de hidrogênio e 4 de oxigênio, tá bom? E o papel biológico dessas 2 moléculas, dessa ribose e dessa desoxirribose, que vai formar, lembra aqui, ó, desoxirribose vai formar o DNA e a ribose vai formar o RNA, tudo bem? Um dentro do núcleo, DNA, e o outro também, RNA, dentro e fora. Vai estar dentro do núcleo e dentro do no citoplasma da célula, tá bom? O papel biológico do RNA, que é uma ribose, que o açúcar presente é a ribose, é a matéria-prima para a fabricação dessa molécula, desse ácido nucleico, o RNA. E, no caso da desoxirribose, esse outro carboidrato monossacarídico, ele vai constituir, então, a molécula do ácido nucleico chamado de DNA. Por isso ele tem o nome, né? Ácido desoxirribonucleico. Tudo bem? Olha lá a estrutura, né? A estrutura desses 2 monossacarídeos. Então, aqui você tem a ribose, ele está no formato cíclico, né? Por que cíclico, professor? Porque a gente pode ter ele de forma linear.
Se ele tivesse linear, eu teria aí o carboidrato 1, carboidrato 2, carboidrato 3, carboidrato 4, carboidrato 5, ligadinhos, tá bom? Mas aqui a gente está na forma cíclica. Então, você vai ter, deixa eu marcar aqui para você, canetinha, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Identificou? Perfeito. Então, na forma cíclica, você tem 5 átomos de carbono, por isso que ele é uma pentose. Mas aí você também vai ter aqui, ó, na ribose, 1, 2, 3, 4 e o 5. Tudo bem? A estrutura dos ácidos nucleicos sempre vão ter uma base nitrogenada, tá? Uma base nitrogenada, adenina, guanina, né? Que vocês lembram lá do ensino fundamental, que vocês viram também isso. Vai ter um grupo fosfato ligado a esse açúcar, né? Que no caso aqui você vai ter o RNA e aqui você vai ter o DNA. O que difere da desoxirribose para a ribose? É justamente no carbono 2. No carbono 2, estão vendo? Eu vou ter uma ligação diferente. Na ribose, eu tenho um grupo hidroxila. E aqui no carbono 2 da desoxirribose, eu tenho ela substituída apenas por um hidrogênio, um átomo de hidrogênio. Não tenho mais uma hidroxila, que no caso é o OH. Tudo bem? Então, isso vai diferenciar. Não o objetivo da nossa aula aqui está diferenciando a molécula, né, os ácido nucleico de RNA e DNA. Mas, além dessa diferença em relação à estrutura, né, molecular, que é a ausência no DNA da hidroxila, e na ribose você tem essa hidroxila, que é o OH, você também pode ter a diferença, né, que é do DNA, você tem uma dupla fita. Vocês lembram que é mais ou menos assim. E já, isso é o DNA. O RNA é uma fita só, tá bom? Então, algumas diferenças vocês vão ver aí mais pra frente nas aulas. Mas o foco de hoje, nós estamos falando sobre carboidratos e estamos dentro da primeira classificação, que são os monossacarídeos, no caso das pentoses. E você já identificou que tanto na molécula de DNA quanto na molécula de RNA, nós temos 5 átomos de carbono. E aí nós também temos monossacarídeos com 6 átomos de carbono. Aqui, ó, a nossa glicose, tá? C6H12O6, que é a comum, que normalmente quando a gente fala na palavra carboidrato, nesses açúcares, nesses glicídios, né, que a grande maioria tem sabor adocicado, nós vamos encontrar aí a glicose, que é produzida pelos seres autotróficos que realizam o processo fotossintético, cujo papel biológico é fornecer energia para o trabalho celular. E ele é a base da formação da maioria dos carboidratos mais complexos. Então, esse monossacarídeo, glicose, que tem agora 6 átomos de carbono, diferente lá das pentoses, né? Nós vamos ter aqui 6 e eles vão ser como se fosse... quando a gente vai fazer uma construção de uma casa, a gente utiliza os tijolinhos. Então, eles vão ser como se fossem os tijolinhos, que eles vão dar base para outros tipos mais complexos de carboidratos. Então, essa glicose produzida na fotossíntese pelos vegetais, que a gente falou, e encontrada no nosso sangue, também no mel, nos tecidos vegetais. E aí a gente também tem outro monossacarídeo com 6 também, que são as frutoses. Então, você tem a glicose e a frutose, cujo papel biológico, sempre a gente vai mencionando essa informação, né, qual é a função dele, ou seja, qual é o seu papel no organismo, que a gente chama papel biológico. Também vai ser, no caso da frutose, fornecer energia para as nossas células. Encontrada principalmente onde, professora? Nos frutos, né, doces e também no esperma humano, tá bom? Então, o homem também, ao ejacular, ele libera esse tipo de
monossacarídeo, tá? Com, no caso, uma hexose. A gente também tem a galactose, então a gente já viu glicose, frutose e a galactose, que são monossacarídeos. Nós estamos na primeira classificação dos carboidratos, tá? Eles são os mais simples, certinho? Cujo papel também biológico da galactose é a fonte de energia. E onde vai ser encontrado, professora? No leite, como componente do disacarídeo lactose. Disacarídeo, professora? Pois é, porque nós estamos falando de monossacarídeo, um único carboidrato, tá bom? E aí, nós vamos passar agora para os oligossacarídeos. Nós saímos dos monossacarídeos, onde nós vimos aqueles que têm 5, aqueles que têm 6 carboidratos, 5 carbonos ou 6 carbonos, tá bom? Onde a gente viu no grupo dos 6 carbonos a glicose, a frutose e a galactose. E agora nós vamos ingressar na segunda classificação, que são os oligossacarídeos. Elas são moléculas formadas pela união, não é mais um, e sim 2 a 10 monossacarídeos. Esse é o padrão dos oligossacarídeos, eles vão de mais de 1 até 2 monossacarídeos. Essa união vai ocorrer pela saída de uma molécula de água, ou seja, vai ocorrer um processo, tá? Que é a desidratação, perda de moléculas de água, para que haja essa ligação entre os monossacarídeos. Então, 2 monossacarídeos ou mais de 2 monossacarídeos vão ser unidos a partir dessa molécula de água. Então, quando eles se perdem, é que você vai ter esse processo, tá bom? Vamos conhecer, então, a estrutura aqui, ó. No caso, eu tenho aqui monossacarídeo, eu vou colocar monossacarídeo 1 e monossacarídeo 2. 2 monossacarídeos vão estar ligados e na perda, vocês estão vendo que eles têm uma ligação aí no carbono, né? Lembra que são os 5 carbonos ali ligados, né? E aí, ó, eu tenho uma perda de água, da molécula de água, a partir daqui, hidrogênio e oxigênio mais o hidrogênio. Quando eu tenho a perda, eu tenho a formação dessa ligação, que a gente chama de ligação glicosídica. Gente, é muito importante vocês se atentarem para isso. Cada molécula química, ele vai ter um tipo de ligações. Existem ligações peptídicas e aqui é ligações glicosídicas, que unem 2 monossacarídeos com a perda de água, ou seja, o processo de desidratação. Tudo bem? O prefixo oligo ele é derivado do grego e quer dizer pouco, né? Os oligossacarídeos mais importantes são os chamados di, ou seja, a união de 2 sacarídeos. Vamos a alguns exemplos de oligossacarídeos, tá? Olha lá, a gente colocou aqui na tabela o nome desse disacarídeo, no caso aqui são 3, e você vai ter a sua constituição, o seu papel biológico e onde você pode encontrá-lo, ou seja, a sua fonte, tá? Então, em relação aos disacarídeos, sacarose, você vai ter... Lembra que eu falei para vocês que a glicose era uma base para outros carboidratos mais complexos? No caso aqui, da sacarose, ela vai ter a união de 2, que vai ser a glicose mais a frutose. Então, glicose ligado à frutose vai formar um disacarídeo que eu chamo de sacarose, tá bom? Papel energético, fornecer energia. Onde eu posso encontrar cana-de-açúcar, beterraba, tem gente que detesta, né? A gente aprende a gostar porque sabe que é um alimento muito importante. E também na rapadura. Minha avó amava rapadura. Todo mês ela comprava a rapadurinha dela e ela era uma mulher muito saudável, tá? Aí a gente tem também o outro disacarídeo, que é a lactose. Também, vocês estão vendo, ó? Glicose aqui e glicose aqui. Aqui no caso da maltose está a duplicidade, né? Então, olha lá, no caso da lactose, glicose, que é a base, junto com a galactose, tá bom? Você lembra que frutose, galactose são o quê? Monossacarídeos, mas quando eles se ligam ao outro, vão formar um disacarídeo, tá? Que é, no caso, está dentro da classificação dos oligos, que é de 2 a 10
monossacarídeos, tá bom? A união deles. Também fonte de energia e é encontrado aí no leite, tá bom? A maltose também é um terceiro disacarídeo, já é a união de duas moléculas, né, de glicose. Também é fonte de energia e é encontrado na batata doce e nos cereais. Quem tem uma atividade física muito pesada gosta de se alimentar de batata doce, né? Aí bota os ovos cozidos e aí faz aquela mistura boa, mas precisa ter realmente muita atividade física para poder fazer esse consumo diário, tá bom? Não adianta você comer muita batata doce se você não se exercita a contento, senão você vai ter um acúmulo muito grande, tá bom? Aí a gente chega nos polissacarídeos. Então, olha aqui para mim rapidinho. A gente já passou pelos monossacarídeos, pelos oligosacarídeos e agora nós vamos para os polissacarídeos. Lembra que eu comecei a aula falando que dentro do grupo dos carboidratos, ou também chamados de glicídios, nós vamos encontrar a grande maioria dos carboidratos são de sabor adocicado. Porém, aqui no grupo dos polissacarídeos, você já vai ter um grupo de carboidratos ou glicídios que não tem muito sabor, né? Então, eles não são adocicados como o padrão, né? A maioria dos outros que a gente apresentou para vocês aqui. Tanto dos mono quanto dos oligosacarídeos. Tudo bem? Então, pode abrir para mim, diretor. Aqui a gente vai ter, então, como o próprio nome está sugerindo, ele vai ser vários, né? Poli é um termo derivado do grego que quer dizer muitos. Oligo, poucos, né? Os polissacarídeos são compostos macromoleculares, são as maiores moléculas dentro dos glicídios, tá? São as de polissacarídeos, tá? Vão formar cadeias, uma junção de ligações glicosídicas maiores, tá bom? Formadas pela união de centenas de monossacarídeos. Ok? Os polissacarídeos mais conhecidos dos seres vivos são o amido, a quitina, o glicogênio e a celulose. Ao contrário, então, da glicose, os polissacarídeos dela derivados não possuem um sabor doce, nem são solúveis em água como os oligo e os mono, tá bom? Então, você vai ter, dentro dos carboidratos, ou também chamados de glicídios, esse grupo aqui, que são os polissacarídeos, várias centenas de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas que vão formar, então, o amido, a quitina, o glicogênio e a celulose. Vamos saber, então, onde eles são encontrados, né? A gente já sabe aí que alguns deles, por exemplo, aqui, ó, a gente já sabe essa palavrinha aí, celulose. Já foi mencionada várias vezes aí por vocês. Talvez o glicogênio seja uma palavrinha tão comum, mas eu acredito que para alguns também já seja. A celulose e o amido já são mais comuns. Glicogênio e quitina, a gente vai, então, estar falando dele na aula, tá bom? Olha lá, gente, o polissacarídeo chamado de amido é uma reserva energética dos vegetais. Preste atenção. É uma reserva energética dos vegetais. Aí eu vou para cá de novo. Vem, olha aqui. Você lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo, no nosso dia a dia, a gente tem realiza várias atividades, porque nós estamos em pleno funcionamento. Todos os nossos sistemas, todos os órgãos do nosso corpo, a partir do momento que nós nascemos, né, estamos em processo de desenvolvimento, eles estão funcionando. Só param quando a gente parar de dar o último suspiro. Então, eles estão trabalhando todos os dias, todo o tempo, os minutos. Isso tem, gente, consumo de energia, tá? Aí, fora os processos naturais, né? Para você desenvolver, para você crescer, você está gastando energia, consumindo energia. Para você gerar um outro ser, no caso, né? Da gravidez, os animais aí tem alguns seres vivos que ficam aí 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Dependendo do ser vivo, da gestação, período gestacional. Tudo isso tem um gasto, um consumo de energia. Então, por isso nós estocamos. Por isso nós precisamos de reserva energética.
Porém, a gente começou a aula falando sobre isso. Se a gente tem reserva, é porque num determinado momento da nossa vida, a gente vai precisar dessa reserva. Mas se eu preciso ter muita reserva, não. Eu posso equilibrar isso. E como é que eu equilibro isso? Fazendo o consumo de alimentos diários de forma mais saudável e também, olha aí lá, também fazendo atividades físicas, tá bom? Aí eu vou estar bem equilibrado, tá certo? É isso aí, ó. Nosso diretor se inspirou, ele é o malhador, ele corre, gente, corre e muito, tá? Vamos lá, então, pode abrir para mim, diretor? Quem são ou quais são os alimentos ricos nessa fonte de energia de reserva? A batata, né? Batata doce, batata inglesa, o arroz, para muitos é um vilão. Mas, gente, pão e arroz não é vilão. A quantidade que você consome pode se tornar um vilão. Tem gente que é radical e tira tudo, né? Ah, eu não quero mais comer arroz, eu não quero... Tudo bem, é uma opção sua, tá? Mas se o alimento, eu sou do tipo que se o alimento existe é para eu consumir. Eu é que tenho que ter sabedoria para ingeri-lo, de forma que eu consiga me alimentar. E também, às vezes, tem gente assim, mas não tem tantos nutrientes. Mas é gostoso, né, gente? Um arrozinho bem quentinho, com alho, é maravilhoso. Eu amo, né? Mas enfim. Mandioca são repletos de amido armazenado pelo vegetal e consumido em épocas desfavoráveis pela planta. Tudo bem? Então, os alimentos vegetais também estocam essa energia. Algumas nas suas raízes, no caso aqui das batatas, né? Dos tubérculos, que você vai ter esse volume maior nessas partes dos vegetais e aí identificam que são uma fonte de reserva. Os pães e bolos que comemos são feitos com a farinha de trigo, que também é rica em amido. O segundo grupo dos polissacarídeos, nós temos aí o glicogênio. Professor, o que é isso aí? O fígado. Tem gente que odeia fígado. Eita, menino, então tem que correr aqui no tempo. O fígado tem gente que odeia, né? Mas é um alimento muito importante, tá, gente? É um polissacarídeo também de reserva energética, mas, porém, não mais nos vegetais e sim nos animais. Então, tanto os vegetais quanto os animais, eles estocam energia. Por quê? Porque pode acontecer uma fatalidade, uma mudança climática radical e esses organismos precisam ter, esses seres precisam ter uma fonte de reserva. Nosso organismo... Portanto, equivalente ao amido dos vegetais. No nosso organismo, a síntese de glicogênio vai ocorrer no fígado. Então, ele é metabolizado, armazenado, estocado no fígado. Tem um órgão específico, tá bom? A partir de moléculas de glicose. Logo, fígado de boi e fígado de galinha são alimentos ricos em glicogênio. Tá bom, galera? Importante saber aí. E aí, o terceiro grupo, nós temos a celulose, que é o polissacarídeo de papel. Agora mudou. Nós vimos os dois de reserva energética, amido nos vegetais e o glicogênio nos animais. E agora a gente tem outro polissacarídeo, que é a celulose, e ele não tem mais função energética, e sim função estrutural. Isto é, participa da parede celular dos vegetais. Ele vai ser um constituinte, vai dar uma estrutura, um formato, tá bom? Então, quando a gente faz aquele desenho esquemático lá da célula vegetal, vocês lembram? Parece uma pastilhazinha, né? E aí tem a parede celular e tem o citoplasma, tá? Então, aí você tem, na parede celular dos vegetais, nós temos a presença desse polissacarídeo, que é a celulose. Ele é adocicado? Não! Poucos seres vivos conseguem digeri-lo, entre eles alguns micro-organismos que habitam o tubo digestivo de certos insetos, no caso os cupins, dentro, aquele bichinho tão pequenininho, um cupim tão pequenininho, dentro do sistema digestório deles, eles apresentam, então, esses insetos, esses parasitas que conseguem, né, esses micro-organismos que conseguem se alimentar ou digerir a celulose. Por isso que é importante aí para os ruminantes, né? Tá bom? Cabras, bois, ovelhas e veados. Por último, nós vamos ter a quitina, que também é um polissacarídeo de função estrutural. É encontrado em grandes proporções na natureza. Gente, presta atenção. Glicose é um monossacarídeo que é produzido por todos os vegetais, todos os seres autotróficos. A quitina vai estar presente aí
em grande forma estrutural, que é um polissacarídeo e não monossacarídeo como a glicose, presente aí em grandes proporções na natureza. Pode ser encontrado em vários organismos, sendo o principal componente da parede celular, olha lá que legal, dos fungos. A gente acabou de falar que a celulose está presente, também tem a função estrutural, presente na parede celular dos vegetais. E aqui a gente tem a quitina presente na parede celular dos fungos e também vai formar o exoesqueleto, ou seja, aquela estrutura mais resistente dos insetos, né, dos artrópodes. Quem nunca pisou em cima de uma barata ou de um besouro que ouviu aquele barulho, né? Pois é, aquilo ali é o exoesqueleto, que é constituído por esse polissacarídeo, que é a quitina. Também está presente na rádula dos moluscos. Professor, o que é essa rádula? Você lembra lá do caramujo, né? Caracol? Eles têm um aparelho bucal raspador e eles têm uma língua que parece aquele maquinário que quando você está fazendo o asfalto ele vai passando, né? Então ele tem ele lembra, vem aqui para mim. Ele lembra, tá? Aquele movimento daquele aparelhagem lá, eu não lembro o nome daquele maquinário, mas ele faz aquele movimento lá e vai passando e fazendo a compactação do solo, tá bom? Nas estradas aí da vida, deixando aqueles buraquinhos, não tem? Então é a rádula dos moluscos, tá bom? Galera, então a gente viu aí vários polissacarídeos que são importantes aí para o funcionamento de todos esses grupos de seres vivos, tanto os vegetais quanto animais, e é importante a gente entender que os carboidratos, a ingestão desses carboidratos, eles vão ser positivos, né? Porque vão dar energia às nossas atividades celulares, metabólicas, né? E também estruturais, tá bom? Os nossos tijolinhos da nossa vida aí, tá certo? Então a gente vai finalizando aqui, eu te aguardo para nossa revisão, tudo bem? Beijo grande, galera. Tchau, tchau.